China é uma civilização a mais antiga, tem mais de 5 mil anos de civilização contínua, né? Então a China, eles têm uma experiência, né? Eles já foram a maior potência econômica do mundo, né? No passado. Então a China eles pensam muito no longo prazo, né? Então o que a China quer demonstrar para o mundo é que ela não quer, e eu acredito, ela não quer ser hegemônica. Não é interessante para a China ser hegemônica, né? Pode até parecer contraditório, mas a hegemonia dos Estados Unidos acabar muito rápido é ruim para a China. Para você ter uma ideia, no continente asiático... A China depende muito dos Estados Unidos comprando as coisas deles também, né? Na realidade, porque com a ordem mundial unipolar liderada pelos Estados Unidos, você querendo, bem ou mal, ele estabeleceu um equilíbrio no mundo. Tem um equilíbrio, né? A China não tem a responsabilidade de resolver isso, A China não tem a responsabilidade de ficar resolvendo problemas mundiais, né? Só que aqui na Venezuela, né, prender alguém. Só que no continente asiático, a maior preocupação da China sempre foi o Japão, né? Eu sempre faço minha culpa, eu sou descendente de japoneses, né? Mas você pegar a história do Japão imperialista e militarista, o Japão invadiu a Coreia, invadiu a China, cometeu atrocidades nesses dois países. O que o Japão deveria era pedir perdão para esses países, né? E na realidade o que você vê agora, de um tempo para cá, com essa sinalização do declínio do Império Americano, você pode ver que o Japão começou a botar as asinhas de fora de novo. A primeira-ministra lá, Sanai Takaichi, começou a se meter lá nos problemas de Taiwan, começou a dizer que vai investir mais em defesa, né, em equipamentos militares, começou a produzir mais navios, mais submarinos. Isso para a China é uma preocupação maior do que os Estados Unidos. Então, sob o ponto de vista da geopolítica, o que eu imagino? Que a China, enquanto os Estados Unidos, na forma que está, é uma hegemonia e mantém inclusive uma ascensão e um protetorado, inclusive para o Japão, para a China é mais interessante do que, digamos, amanhã acabasse isso e os Estados Unidos falassem, vocês se virem na Ásia, como eles estão fazendo na Europa. Agora vocês se virem na Ásia. Aí vai começar uma corrida armamentista do Japão e a China vai ter que reagir. Então eu acho que a China tem essa preocupação, para ela é muito pior se isso acontecer de forma muito rápida. Entendi. Então, o que é interessante para a China é que essa ordem geopolítica mundial ainda unipolar, liderada pelos Estados Unidos, pelo menos sobre esse ponto de vista, para a China é mais confortável do que se não existisse. Se não existisse, ela ia ter um problema muito mais sério com o Japão. Porque é uma coisa histórica, né, de coisas que já aconteceram no passado. Os Estados Unidos, por mais que tenha toda essa agressividade, exerça toda essa pressão, essa coerção econômica, os Estados Unidos nunca invadiu a China, né? O Japão já invadiu a China várias vezes. Já matou milhões de chineses, cometeram massacres lá, né? Então a China tem, na sua memória histórica, essa preocupação muito maior do que com o Japão. Inclusive, os Estados Unidos deixou com que a China tivesse ascensão, porque a China, na época, lá na década de 80, 70, 80, a China tinha muito mais preocupação com a Rússia do que com os Estados Unidos, porque a Rússia faz fronteira com a China. Perfeito. Então, se você pegar lá nas preocupações do Mao Tse-tung e do próprio Deng Xiaoping, quando eles falavam que eles iam continuar investindo, nem que fosse o mínimo em defesa, é porque eles tinham uma preocupação com a Rússia, de ser invadida pela Rússia, e não pelos Estados Unidos. Então, você vê como é a geopolítica, né? E os Estados Unidos, por um outro lado, também deixou com que a China tivesse ascensão, porque para os Estados Unidos era interessante que a China fizesse um contraponto ali no continente, na Eurásia ali, com a Rússia, né? E deixou a ascensão econômica da Coreia do Sul, não seguiu o consenso de Washington, também com essa, que aí a Coreia do Sul podia também ser uma potência econômica na Ásia para fazer um contraponto com a China, que é o que os Estados Unidos está fazendo agora o inverso, né? Antes ela queria trazer a China para a sua zona de influência para fazer um contraponto na época com a Rússia e a União Soviética, e agora ele tentou cooptar o Putin ali para tentar tirar a Rússia da influência da China, para tentar, naquele encontro do Alasca, tudo o que os Estados Unidos estavam querendo fazer era gerar uma desunião entre a Rússia e a China, né? Então, assim, é tudo muito complicado, né? Quando você olha a história, o que aconteceu ao longo da história e o que vai acontecer de agora em diante. Então, eu acredito que a China tem essa preocupação e a China não tem interesse em ser hegemônica, porque isso custa dinheiro. Isso, na realidade, é o início do declínio, né? E muita dor de cabeça. Dor de cabeça. Você vendo como vilão ou não, os Estados Unidos, né? Ele é meio que a polícia do mundo, né? É a polícia. É a polícia mas do é mundo, isso, mas tá falando, cara, aí você precisa ficar resolvendo essas coisas, entendeu? A China não precisa ficar resolvendo essas paradas. Será que um mundo ideal não seria uma união entre Estados Unidos e China? Que um ali tá protegendo, superpotência, e o outro ainda tá produzindo, ou acho que tem um ego ali onde, tipo assim, cara,
A galera não vai se chocar, o Trump é muito esquentado, não consegue sentar para conversar. Eu acho que no final das contas, sempre é o interesse econômico que é mais forte, né? Eu acho que o mundo ideal era os Estados Unidos se contentar em não ser uma hegemonia, não ter esse problema de ficar cuidando do mundo inteiro. É uma potência econômica, né? O problema é que os Estados Unidos ele não distribui a riqueza dentro do território americano. Os Estados Unidos, como uma potência econômica que é, e se ele distribuísse melhor a riqueza, ele não precisaria se preocupar com o resto do mundo, né? Ele é capaz de gerar prosperidade na sociedade como um todo. E o que se vê nos Estados Unidos, as pessoas que vão nos Estados Unidos e as pessoas que vão na China, que vê completamente invertido, né? O que se prega e o que se vê. E o que se vê dentro da sociedade americana é uma decadência, né, da sociedade americana, porque eles estão cada vez concentrando mais renda, né? O 0,1% da população mais rica tem metade da riqueza do país, né? Então, não tem como a sociedade sobreviver com essa característica. Então, acho que o mundo ideal era o mundo realmente caminhar para uma ordem multipolar, com vários polos, né, de poderio econômico e colaborativo, né? Isso que eu falo. É porque os Estados Unidos se expandiu tanto, né? E ele tem um poder militar tão grande. Hoje, inegavelmente, os Estados Unidos é a única potência capaz de projetar força no mundo inteiro. A Rússia é uma potência nuclear, até maior que os Estados Unidos. Mas ela é regional, ela não consegue projetar a sua força no resto do mundo. A China, a mesma coisa, é uma potência militar muito grande, mas regional. Ela não é capaz de projetar força para o resto do mundo. Os Estados Unidos não, tem 800 bases no resto do mundo, ele deflagra uma guerra em qualquer parte do mundo na hora que ele quiser, né? E talvez isso que os segue, né? Porque a oligarquia liberal nos Estados Unidos utiliza desse poder do Estado americano para continuar, digamos assim, protelando o seu declínio, né? Só que o grande problema hoje é a hegemonia do dólar, o que permite que a própria oligarquia liberal dos Estados Unidos consiga projetar e extrair renda do resto do mundo é a hegemonia do dólar. Por isso que os Estados Unidos tenta defender a qualquer custo o poder da sua moeda, né? Teve até agora esse lance que a China proibiu, né, os bancos chineses de continuar comprando dívida do Tesouro Americano. E os Estados Unidos vê isso com um grande problema, por isso que o dólar ontem derreteu, né? No resto do mundo, né? Aquele índice DXY, né, que é o dólar frente ao euro, ao iene, né, ao franco suíço e às principais moedas do mundo, ele tem perdido força, né, inclusive contra o real, né, tem perdido força, justamente porque o dólar ele tende a se desvalorizar, e isso é um grande problema para os Estados Unidos, apesar do Donald Trump ter falado lá atrás que ele desejava isso porque tornaria os produtos americanos mais competitivos, né? Mas vocês são do mercado financeiro, sabe, tudo tem um equilíbrio, né? Você tem que cair, mas não pode cair tanto, né? Aí você fala, agora tem que subir, mas não pode subir tanto, tem que ter um certo equilíbrio, porque você gera o sistema financeiro é tão intrincado, né, que você gera uma série de problemas com essa queda, essa desvalorização do dólar e o problema do Japão também, que agora está muito premente, né? Eu não tinha essa visão que o Japão poderia voltar a ser uma ameaça para a China, sabia? Que coisa, porque parecia que... Parece que o Japão dá uma impressão aqui que eles já foram, né, uma coisa assim, eles já foram muito gigantes, já foram muito foda. Será que não tem uma dor ali na parte por causa disso? Porque teve um momento, uma época, porque que nem o Cobori falou, a China é muito antiga. Eles parecem tão pequenos, né, perto da China hoje. Eu não tinha essa visão que eles poderiam voltar a ser uma ameaça. A Ásia é muito antiga.